pessoal, diretamente aqui do Agile Brasil SG Rio 2025, onde esses dois eventaços se juntaram. Estou aqui com a Cíntia e com o Pablo. Eles vão contar aqui um pouquinho de como foi a trajetória deles na agilidade. E a gente está dentro de mais um episódio do Globotechcast, o podcast da Globo, diretamente desse super evento aqui com o nosso estande da Globo. E a gente vai saber um pouquinho aqui dessa história, né? Como é que foi a evolução deles na agilidade, como é que começou. Terminar não, né? Mas eles ainda estão na jornada. Mas antes eu quero fazer minha audiodescrição. Eu sou Andréia Lame, uma mulher branca, morena, de cabelos curtos na altura dos ombros, olhos castanhos, tenho mais ou menos 1,68 m. Estou aqui com o stand no meu fundo Globotechcast e Você Mais Ágil, nossa iniciativa da Globo, para levar agilidade para dentro e fora de tecnologia. Estou vestindo uma camisa que dá Você Mais Ágil, roxinha, super bonita, uma calça preta e uma jaqueta jeans escura. Mas vamos saber aqui dos nossos convidados, que eles têm muita coisa para contar para a gente. Certo, Cíntia, Pablo? Vamos saber um pouquinho como é que tudo começou, né? Como é que vocês começaram dentro da agilidade, a praticar, a aprender um pouquinho mais, como é que foi a evolução, falar um pouquinho dos desafios. Sempre tem desafios, sempre tem muito aprendizado. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu sou a Cíntia Albernaz. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, médios. Estou usando óculos, camisa branca. Estou num fundo de vidro aqui, do estande da Globo, no evento do Scrum Gathering. Quer fazer sua audiodescrição antes, para a gente começar? Vamos lá, obrigado. Oi, pessoal, eu sou o Pablo Camargo, eu tenho 1,70 m, ou 71 m se a gente for roubar um pouquinho. Meus cabelos estão ficando um pouquinho mais brancos, bem curtinho, olhos castanhos escuros ou pretos, o nariz aqui um pouco mais alongado, sem barba. Estou usando uma camisa aqui roxa, escrito Você Mais Ágil na frente, assim como a Cíntia aqui. Estou com o fundo dos estúdios aqui do Globotech, né? Aqui dentro do evento do Agile Brasil e Scrum Gathering. E aí é um prazer trocar um pouco de ideia aqui com vocês e vamos ensinar e aprender cada vez mais sempre. E aí, só contando um pouquinho por que a gente está aqui, né, Pablo? Porque a gente é meio dinossauro já nesse rolê. A gente se conheceu há uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando a gente ainda comia hambúrguer e falava de Scrum. Era uma grande novidade na época, as pessoas começavam a estudar e a trabalhar e a falar sobre isso, e a gente sentia muita falta de pessoas tentando fazer, tentando aprender, para trocar experiência mesmo. A gente se reunia para trocar experiência. A gente faz parte de um grupo muito antigo aqui do Rio chamado Scrum em Rio, e a gente fazia pizza usando Scrum no início para experimentar essas coisas e aprender junto. Aprendemos junto muito. Né? E é legal, pessoal. A Cíntia lembrou, a gente se encontrou aqui nos corredores, a gente estava programado para ir em algumas palestras e, assim, mais importante do que as palestras também é rever grandes amigos, né? Amigos antigos, fazer esse network, entender como é que está o contexto atual e a gente começar a lembrar de histórias que a gente começou a falar aqui, né? A Cíntia falou, poxa, a gente ia comer hambúrguer e falar de agilidade numa troca super genuína, cheio de erros e fracassos, né, Cíntia? E várias derrotas e, caramba, isso acontece com você, isso está acontecendo comigo. E a gente simplesmente numa troca, né, muito transparente, falando de desafios, falando de como era o início ali de, poxa, eu quero usar o Scrum, eu quero usar o Kanban, e aí nessa guerra que volta e meia fica à tona, né? A gente via isso há 15, né, 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, né? E a gente continua, às vezes, falando sobre... Ainda falamos sobre essa guerra. O que um é melhor que o outro, não é sobre isso, né, gente? É sobre o contexto. Era o contexto lá de trás, é o contexto de hoje. Então, assim, a gente estava revivendo grandes histórias, né? E hoje a gente, já muito mais amadurecidos, né, Pablo? A gente entende que não é sobre a aplicação de uma ou outra
uma outra prática do jeito que tem. Mas é muito sobre decompor e recompor práticas, assim, aplicadas ao contexto. Então, a gente, hoje em dia, faz uma miscelânea mesmo de práticas e entende o que é melhor em cada contexto. A gente continua lidando muito com pessoas que, no final das contas, a gente trabalhar com agilidade é fazer uma mudança cultural. Antes a gente falava muito de trabalhar num escopo de delivery, de como a gente poderia ser mais eficiente nas nossas entregas. A gente hoje já evolui isso para como a gente aplica esses conceitos e muda a cultura para trazer valor, para mudar negócio, para fazer transformação digital. Ainda falamos disso. Então, assim, acho que a coisa veio amadurecendo, a gente veio amadurecendo junto. Antes a gente errava muito, a gente continua errando, só que agora a gente erra com mais maturidade, digamos assim. Então, a gente tem um repertório grande para entender mais onde a gente errou e como a gente pode fazer melhor depois. E o legal é a gente ver, né? E aí, mais um assunto que a gente estava trocando um pouco antes aqui de começar esse papo aqui com vocês, o quanto a gente começou, talvez, numa visão muito operacional ali de como o time tem que se organizar, né, falando dos frameworks e metodologias, enfim, e como que a gente vem evoluindo isso na agilidade, né, em falar de algumas observações ali mais a nível estratégico, né? Então tem o estratégico, tem o tático, tem o operacional, como é que a gente coloca isso em cima da geração de valor, né? Muito é falado sobre isso, né? Como a gente gera mais valor e independente de qual framework ou metodologia, né? E eu acho que é sobre isso, né, gente? A gente está se descobrindo, continua se reinventando. Eu imagino que se a gente continuar nessa pegada daqui a 5 anos, 10 anos, eu espero que a gente esteja evoluído, né? A gente tem aprendido do que a gente está vivendo hoje e voltado sempre, né, gente? Eu gosto sempre de falar isso. A gente precisa entregar cada vez mais valor. Algumas pessoas associam a rapidez, a velocidade, mas não é só sobre velocidade, é sobre a gente mudar um ponteiro do negócio, né? E aí a gente está falando de agilidade além de tecnologia. É agilidade para mudar o negócio, né? Acho que é um pouquinho disso. Porque, no final das contas, a gente tem falado cada vez menos de agilidade, né? Eu acho. A gente tem falado sobre novas formas de trabalhar. Eu vejo, hoje em dia, até as pessoas que estão começando a trabalhar com inteligência artificial num processo muito parecido com o que a gente fez alguns anos atrás, de estar se reunindo para trocar experiência, para falar sobre aprendizados. Então, assim, no final das contas, é tudo ferramenta. E aí a gente vai usar a ferramenta que melhor se adapta ao contexto ali. E mais de uma ou uma só. São pessoas usando ferramentas, sabe? Exatamente. E como vocês estavam falando agora de IA, né? A cada inovação, a cada novo período, a gente enfrenta, acredito eu, e aí vocês vão contar um pouquinho melhor, uma mudança de mentalidade, né? Uma barreira ali na cultura. Eu acredito que vocês tenham enfrentado algum desafio em relação a isso, então é importante contar um pouquinho para a galera, né? Como é que foi, como é que vocês ultrapassaram, né? Como é que vocês venceram essas barreiras? Se atualmente vocês ainda encontram essas barreiras, né? Apesar da agilidade já estar aí para o mundo há bastante tempo, cada vez mais fora de tecnologia, né? E se expandindo para outras áreas. Como é que foi um pouquinho ali também das derrotas, né? Desses grandes desafios? Eu posso começar falando, assim, eu tive experiências diversas, principalmente no início, assim que a gente se conheceu, eu trabalhava na Stone, que era uma startup naquela época, então os desafios na Stone eram de um tipo, porque eu precisava trazer algum tipo de ordem, de método para que a gente conseguisse medir e melhorar. Então, eu aprendi muito sobre a implantação de Scrum e Kanban ali na Stone, porque eu precisava entender como a gente podia melhorar o jeito de funcionar de uma startup, né? E aí, depois disso, eu tive uma vivência muito forte na Ipiranga, que é uma empresa que é o oposto da Stone, porque era uma empresa de 80 anos, muito tradicional e que precisava de uma transformação ágil ali para trazer mais eficiência, para possibilitar inovações. Então, assim, eu pude aplicar agilidade em 2 contextos completamente diferentes.
A minha última experiência foi dentro do Itaú, e lá no Itaú também eles são gigantes e tem uma maneira de funcionar completamente diferente, que a gente estava até trocando ali fora, né, Pablo? É uma mistura de práticas muito grande que se adapta ali ao contexto, não é uma prática única, e foi muito enriquecedor nesse sentido, assim, de você entender que uma mistura de prática funciona e que é muito legal, assim, você ganhar essa capacidade Foi no Itaú que eu ganhei essa capacidade de decompor e recompor práticas, e que foi essencial para mim. Eu acredito que, no final das contas, a gente sempre vai ter mudança cultural, porque tecnologia a gente está sempre inventando. E mudar a maneira que as pessoas trabalham passa por você mudar a cultura. É mudar uma cultura organizacional, né? É inevitável. Então, assim, a mudança cultural, a gente usa ferramental. As ferramentas, elas servem para a gente tangibilizar uma mudança cultural. Mas a mudança cultural vem das pessoas. Vem sobre você engajar, vem sobre você fazer a pessoa acreditar que vai fazer sentido trabalhar de uma maneira diferente, sabe? Então, assim, eu acho que tendo isso em foco, isso não muda. Vai ter mudança cultural para sempre, independente da tecnologia que venha. Interessante, hein? Isso é muito interessante. Eu não vou me apegar aqui em empresas que eu já passei, né? Vou me apegar aqui de novo, né? O que você falou, né, Cíntia? Experimentar, errar, cair, contar essa derrota. Entender que às vezes você cair 2 vezes, talvez vai acontecer, porque a gente fica muito nessa de não, errou uma vez, aprendeu, não erra mais. E não, gente, a gente vai errar uma vez, talvez a gente erre a segunda, talvez a gente erre a terceira. E assim, é importante vocês irem ganhando, né? E aí a minha história de aprendizado. E ganhando esses calos, né? Essas cicatrizes, para você ir entendendo. Primeiro que você está lidando com pessoas, como a Cíntia falou. Pessoas vão reagir diferente à mesma atitude que você... Se eu tiver com a Cíntia aqui, se eu tiver com a Deia aqui, né? Eu tô muito íntima, hein, Deia? Eu tô te chamando de Deia. Elas vão reagir diferente, e isso fez parte do meu aprendizado. Uma comunicação de um canal, dependendo da recepção aqui dos 2 canais, elas vão receber diferente. E você começar a entender da singularidade de cada uma das pessoas que estão envolvidas no trabalho que você está fazendo, isso para mim, assim, demorou. Eu estou falando aqui com uma simplicidade muito fácil. Eu ainda estou nessa construção de aprendizado. Acho que isso vai ser eterno, né? A gente conhecer pessoas, entender o contexto das pessoas, a linguagem das pessoas, as histórias das pessoas. Mas isso fez parte do meu aprendizado. E eu queria deixar esse recado aqui que continuem acreditando que vocês vão continuar evoluindo no aprendizado sobre as pessoas. Afinal, as pessoas elas vão mudar os resultados, os ponteiros do negócio, vão fazer as empresas crescerem, darem lucro. É isso, né? E até se a gente estava comentando ali fora, né, Pablo? Quando a gente vinha no Scrum Gathering há muitos anos atrás, a gente conhecia todo mundo. Agora, a gente olha umas carinhas assim, tem a galera da velha guarda e tem muita gente nova. Essas pessoas novas, elas trazem repertórios novos, elas trazem contextos novos. E eu acho que o legal da gente trabalhar tanto com agilidade quanto com tecnologia, assim, com essa parte de transformação, é que a gente vai aprender para sempre. Assim, vai aprender novas tecnologias, vai aprender novas formas de fazer as coisas e vai aprender com as pessoas, vai conhecer novas pessoas. Essa é a parte mais legal para mim. E uma coisa só que a Deia perguntou aqui também, um pouquinho, né, sobre IA. Eu achei que essa pergunta não fosse vir, mas ela sempre vem, né? A gente está sempre falando sobre inteligência artificial e sobre como que a gente está lidando com isso, né? E como que o negócio, e aí o negócio que hoje eu estou inserido, como que o negócio entende da inteligência artificial, e aí o que eu já vi, né, não só do negócio atual, mas dos primórdios aí também, é você ter um medo de que uma máquina vai te substituir. Eu costumo falar, cara, a gente precisa aprender a lidar com essa inteligência para ela ajudar a potencializar as coisas que a gente tem, e a gente vai ficar melhor usando a inteligência artificial. E aí, um caso pessoal, eu tenho usado a inteligência artificial dentro de casa, do tipo, cara, vamos usar isso aqui para fazer um resuminho do que a gente precisa fazer, ou de construir uma viagem. Então, assim, o que a IA pode ajudar a gente? Fazer a série da academia. Eu tô fazendo a minha série da academia. Eu tô longe disso.
mas eu preciso voltar. Eu chego lá. Mas então, é sobre, né? E é independente da tecnologia, que às vezes ela pode assustar a gente vê filmes sendo criados usando inteligência artificial, vê séries, vê, enfim, qualquer coisa, é entender que isso faz parte da evolução. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, celular, smartphone, né? Não vou entregar muito a minha idade aqui, né? Mas isso era assustador. Hoje em dia isso é comum, né? Então faz parte do nosso processo, a gente está evoluindo muito mais rápido. E é só para deixar esse recado aqui, né? Da gente entender que a inteligência artificial vai potencializar a gente e daqui a 10 anos a gente vai estar muito melhor com o uso da inteligência artificial, né? E é manter a curiosidade, né? Assim, as coisas novas sempre vão surgir. E mantendo essa curiosidade, você consegue manter esse aprendizado mesmo, não cansa. Tecnologia é muito legal por causa disso. E ao final é tudo sobre pessoas, né? Estamos todos unidos aí e sempre abertos, né? É importante a gente estar aberto para as inovações, né? Assim como o Pablo trouxe a IA, há um tempo atrás as pessoas precisaram se abrir e cada vez mais, né? Para agilidade. Mas eu acho que esse foi um episódio super curtinho, mas de muito valor, né? Assim como a agilidade prega, sempre gerando muito valor. Obrigada, Cíntia, Pablo. Obrigada, pessoal. Estivemos aqui em mais um episódio do Globotechcast, o podcast da Globo, direto aqui do Agile Brasil, mais SDG Rio. Primeira vez juntos aqui no Rio de Janeiro. Não deixem de dar um like aqui no canal do Globotech, compartilhar esse conteúdo para que cheguem até mais pessoas, para que as pessoas também ganhem bastante informação. E é isso, estamos juntos. Obrigada.